Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual é o papel de um líder? E de um líder de design? E quais principais ferramentas para fazer uma boa gestão das pessoas em um time? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente nestas e outras questões relacionadas com este tema, eu convidei um cara que trabalha como designer há mais de 15 anos e atualmente é design manager da Nubank. Salve, salve, Denilson Silva. Salve, Luan. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo aí, desenvolvendo pra gente. Sempre bom disseminar e trocar ideia aqui contigo, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos nessa. Cara, eu que agradeço aí por ter aceito este convite. Como eu sempre falo aqui, pra mim é sempre uma honra trazer pessoas, assim como você, que também já está na carreira há bastante tempo. Eu acredito que tem muita experiência e muito conteúdo aí pra compartilhar com a gente, né? Então eu fico muito feliz e sempre grato por todas as pessoas que passam por aqui. Valeu mesmo, Denilson. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E, cara, antes da gente entrar aí de fato nessa questão de gestão, né, de ferramentas, pessoas, como liderar, principalmente para essa questão de design, que hoje em dia, líderes de design é algo muito novo, né? Eu também tô na área há muito tempo e eu não tive liderança de design. Eu tinha ali o meu patrão, né? Que era o líder direto ali que eu tinha. No máximo ali um gerente de alguma área voltado pro marketing, que eu atuei também como designer em áreas de marketing de algumas empresas. E hoje isso é muito novo. Então é muito legal a gente trazer essa discussão. Mas antes disso, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Denilson aí. Quando que você começou a sua jornada como designer e os motivos que te levou a trabalhar com isso, né? Porque 15 anos, eu acredito que você é da época também ali de fazer coisas em Flash, ter que construir site pro IE6 que dava um monte de problemas, dor de cabeça pro front-end e tudo mais. Putz, Luan, obrigado, cara. Acho que quando a gente faz um retrospecto aí, né, cara, quando eu escolhi fazer desenho industrial, né, eu sou formado em desenho industrial lá atrás, eu tava quase, né, naquela indecisão de publicidade e propaganda ou não, entender, né, o que faz um design, até que meu pai, cara, tinha um amigo dele, né, um filho de um amigo que trabalhava na Editora Globo, e aí eu fui lá acompanhar um dia desse cara, né, como é que era o dia a dia dele. Ele já trabalhava como designer ali, e mais na parte já de digital, né, não era tão a parte ali editorial. Então, o que me brilhou os olhos foi o dia a dia daquele cara, né, fazendo as reuniões, pautando, desenhando, conversando, né, fazendo ali as interações com os stakeholders. Então, isso me chamou os olhos e falou, cara, acho que eu quero isso. Então, comecei aí desenho industrial. Acho que a base, né, cara, sempre foi ali a referência gráfica, né, na nossa época, né, quando a gente fala de 15 anos, não estava todo mundo preparado ainda, né, para o digital. Então, acho que um pouquinho até antes ali do Flash, né, do Pestap, acho que algumas pessoas vão lembrar disso ali, fazendo acompanhamento na gráfica, acompanhar fotolito. Então, minha base foi muito gráfica, assim, no começo da carreira, né. Mas eu acho que logo depois de 2, 3 anos aí, teve a onda do flip page, né, quem lembra aí do flip page do Flash, que você fazia a animação do mouse passando nas revistas. Então, trabalhei em algumas empresas fazendo motion, olhando bastante Flash, depois Dreamweaver, Webmaster, Web Design. Caí muito tempo no mundo das agências também, cara. Trabalhei na Future Brand, trabalhei na Super Union, e a minha referência de gestão sempre era um diretor de criação, né? Sempre era uma pessoa ali que vinha, me dava algumas ajudas de hierarquia de informação, de como é que eu poderia ajustar melhor ali o layout, ter um refinamento. Então, acho que veio muito dessa base de olhar um líder um pouco distante, porque ele só olhava para fazer ali, né, o dia a dia mesmo, para fazer refinamento junto comigo. As trocas eram sempre em duplas, né, de criação, mais a redação ali dentro das agências. E aí, cara, aconteceu um estalo, meio que não queria mais esse universo, não queria mais esse mundo. Tinha um amigo meu também que também estava de saco cheio um pouco das agências, e a gente abriu, né, uma companhia, né, abriu um estúdio de design, né, que era a Pellegrini Creatória. Então, tive a oportunidade de empreender pela primeira vez e sentir na pele ali o que é uma gestão, mas não uma gestão de design, né, uma gestão
gestão de companhia, de empresa, né, cara? Entender como é que é a tributação, como é que a gente contrata, como é que a gente não contrata, como é que a gente lida com o dia a dia ali na captação de novos clientes. Então, essa experiência empreendedora me ajudou muito, me ajuda muito hoje também nas formas de liderar, né? Até que, enfim, a gente foi se desenvolvendo, teve algumas crises, a gente acabou fechando essa agência, tive a oportunidade de empreender de novo, né? Na New DS ali também trazendo mais esse aspecto de produto e design, aí a gente tinha alguns clientes internacionais, então foi bem bacana também a troca, fazendo aplicativos para a Inglaterra, então a gente, é um aplicativo que eu brinco até hoje, né? A gente fez um aplicativo de um time de rugby, cara, que para mim foi sensacional, toda a parte de compra, do estádio ali, enfim, foi bem bacana essa troca. E aí, passando, né, pelas últimas interações, né, Conexa, tive a oportunidade de ser head de design lá e criar uma equipe do zero. Então, quando eu cheguei, a gente tinha 3 designers, né? A minha saída de lá para o Nubank, a gente deixa com mais de 37 designers, 2 M&As rolando. Então, enfim, cara, que você falou, 15 anos tem muita bagagem, acho que tem muito papo pra gente falar, mas esse é um pouquinho da minha história. Lembrando que o mais difícil não é tudo isso, o mais difícil são 2 meninas, eu tenho a Nina Rosa de 5 e a Luna de 2, e cara, também a paternidade, né, Luna, você também sabe, ajuda muito a gente a lidar com muitos desafios que a gente encontra aí na profissão, cara. Enfim, só um papizão pra gente começar esse papo. Pô, que história incrível, cara. Eu imagino que realmente para fazer esse aplicativo aí que você falou de rugby deve ter sido muito legal, né? Sem contar os desafios de cultura, né? Porque a gente aqui, para nós brasileiros, o nosso esporte que mais se destaca, assim, é futebol. E a gente tem uma cultura bem diferente. Aí você tem que fazer um aplicativo, entender dessa cultura de outro país, de como funciona um esporte que às vezes a gente nem tá tão familiarizado. Não é só criar um aplicativo e ir lá e desenhar e fazer teleprotótipo e pesquisa. Não, é entender de fato essa cultura para que a jornada faça sentido para quando essas pessoas foram usar esse aplicativo que você desenvolveu. Então eu imagino que deve ter sido muito bacana, né? E você comentou aí a respeito também de ser pai, cara, eu falo, realmente depois que a gente se torna pai, era um sonho meu ser pai, e é muito louco isso, porque eu até comento sempre aqui nos episódios que hoje eu tenho que ser o que eu não tive de referência positiva, sabe? Porque eu não tive um pai. Minha mãe largou do meu pai antes de saber que estava grávida de mim, há mais de 30 e poucos anos atrás, né? Porque eu vou fazer 32 esse ano de 2022. E eu cresci sem meu pai, sem um pai presente ali do meu lado. E hoje eu tenho que ser algo que eu não tive de referência boa, eu tive de referência ruim, né? Porque eu não tive um pai presente. Então é um desafio maior ainda. E é muito louco, porque realmente são várias situações. Será que eu tô educando da melhor forma, sabe? A gente nunca sabe. A gente nunca tem certeza, né? A gente vai buscando os caminhos ali. E realmente essa questão de ser pai te ajuda nas decisões relacionadas com liderança onde a gente está hoje. Por exemplo, atualmente eu trabalho como coordenador de um time de design lá na Boa Vista. E algumas tomadas de decisões sempre refletem, e eu penso com relação à minha família também, a minha filha, a minha esposa, a minha enteada que mora aqui com a gente. Então, tudo isso, né, todas as experiências que se conectam com a gente nos ajudam no nosso dia a dia do nosso trabalho. Por isso que eu também falo aqui, não tem essa de separar, eu sou o Luan do trabalho, eu sou o Luan de casa, eu sou o Luan que trabalho, que tenho casa, que tenho uma filha, que tenho uma família, que tem que cuidar, e tá tudo junto e misturado ali. O que a gente faz é separar horários para executar algumas tarefas e funções, né? Como relacionado no nosso trabalho. Mas uma coisa ajuda a outra. Tem coisas que eu aprendo do trabalho que eu trago para dentro de casa relacionado com a minha família ali para ajudar, principalmente com essa questão da liderança mesmo, de tomadas de decisões. Então, algumas tomadas de decisões com relação ao trabalho eu pego de experiência da minha família e algumas decisões da minha família eu pego de experiência do meu trabalho. Não sei se é assim com você também, Denilson. Boa, total, cara. Quando você fala, né? A gente vive nesse duo, né, cara? De tanto no trabalho quanto com a família. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que esse é o melhor caminho? E às vezes isso é saudável, sabe, cara? Acho que a gente não se sentir preparado nos desafia. E o desafio vai levar a gente a fazer grandes coisas, saca? Pegando esse gancho de família, assim, o que eu tento trazer para os liderados, e aí eu sempre batendo papo com eles, eu tenho esse aspecto meio paizão mesmo, sabe? Meio de querer acompanhar, de querer estar por dentro, de como é que a gente desenvolve, como é que a gente se desenvolve junto. E é um pouco do que a gente quer também, né, cara, no ambiente familiar, né? A gente quer dar uma estrutura, a gente quer dar uma boa educação, a gente quer que as nossas filhas, né, elas cresçam e se desenvolvam, sejam seres pensantes, né, que contribuam, né, enfim, para o mundo, para as pessoas, que sejam pessoas aí que somem também, que é o que mais a gente precisa hoje, são pessoas aí que contribuam para a comunidade como um todo, né, cara? E aí vem esse lance que você trouxe que eu achei fantástico, cara, tipo, como a vida, sem querer, cara, eu acredito muito nisso, que a vida acaba preparando a gente para algumas coisas, né? Você trouxe a parte ali de como era difícil entender a cultura, entender rugby, que era tipo
um aspecto, um esporte, né, desconhecido. Anos antes, eu fiz minha primeira pós-graduação em direção de arte ali na Belas Artes, e o meu trabalho de conclusão era um estudo de time de rugby, que era os All Blacks, que era o time de rugby da Nova Zelândia. Que da hora, cara, que legal. Cara, quando entrou esse case, eu falei, putz, cara, ó que bacana, eu tenho uma base já, eu já sei um pouco do esporte, já sei um pouco da cultura. É lógico que isso, né, ajudou até a gente talvez aí a conquistar a conta ali na época da parte ali de desenvolver, né, o projeto para eles, né, dar um participar ali do bid, né, junto com as outras empresas. Mas ó como é bacana, né? A vida te prepara, cara, para algumas situações, né? E a gente vai falar um pouco mais disso, que tem muito a ver com a liderança também, né? Então, o meu background, quando eu comecei a entender um pouco liderança, eu jogava basquete e eu era líder do time, eu era armador do time. Então tem muitas coisas que eu trago hoje também para liderança que, cara, eu comecei a pensar, comecei a estruturar pensamento de como é que eu ajudo o time, como é que eu ajudo as pessoas a se colocar nas posições que talvez elas contribuam mais sendo um armador, e isso com 15 anos, saca? Então, lógico que, né, outro cenário, outra vida, outro desafio, mas você acaba pescando algumas coisas, né, com relação a coach, com relação a como é que você interage melhor com as pessoas, e a vida te prepara, cara. Para mim, acho que esse é um grande segredo. Lógico que você não pode deixar Deus dará, você não pode só deixar o barco levar, mas é isso que eu aprendi nesses 36 anos aí, né? Você falou que você está fazendo também, vai fazer 32, Luan? 31? 32 eu vou fazer. 32, vou fazer 32, vou fazer 36 agora. Mas a gente tá perto da idade, né, pô? Total, cara. Acho que principalmente nesse lance, né, querendo ou não, como a gente teve esse boom, né, cara, de tecnologia, eu acho que aproximou muito, né? Hoje eu falo, né, com um time, e acho que essa parte de idade não é tão importante, ela ajuda talvez a gente a ter um pouco mais de casca com algumas situações. Então, ter empreendido, ter apanhado um pouco do mundo publicitário, né, aquele estresse de trabalhar até 3 horas da manhã, tudo isso vai fazendo com que você crie cascas ali, né? Então, o que eu tento passar para o time também é um pouco dessa bagagem que a gente cria, mas tem coisas que a gente explica, né, assim como trazendo de novo paternidade, tem coisas que a gente explica e os filhos vão fazer, e tem coisas que eles vão ter que viver e não vai ter jeito. Então, acho que também tem esse lance na liderança aí. Exatamente, às vezes a minha filha tá chorando, não sei se você faz esse tipo de atitude também, mas tem tipos de choros dela que eu deixo ela chorar. Eu falo assim, não, deixa ela chorar sozinha aí, deixa chorar, uma hora ela vai cansar de chorar e vai parar. Porque tem hora que não adianta você ir lá e deixa chorar, vai passar, uma hora vai acalmar, aí passa, calma, beleza, entendeu? É ruim a gente escutar o choro, nossa, é muito ruim, dá vontade de você sumir, né? Porque às vezes você tá estressado, cansado e tudo, mas aí você para, né, reflete, fala, meu, é o momento dela chorar, deixa ela chorar agora, depois ela vai acalmar. Ainda mais com relação à birra, né? A minha tem 3 anos, agora tá fazendo birrinha, bate o pé, que quer uma coisa e tal. Que a gente tá falando sobre família, né? Sobre a questão de ter um filho, uma filha. Traz pra isso também com questão que você tá falando da relação da liderança, porque às vezes tem liderados que podem querer fazer uma birrinha, falar que não vai fazer, bater o pé, querer espernear, no sentido literal, né? De chorar literalmente. E aí a gente tem que fazer o quê? Pô, deixa, calma, né? Espera o momento certo pra ir lá e conversar e dialogar, né? E quando a gente fala sobre essa questão de gestão, Denilson, o que é de fato gestão? E principalmente gestão de design. Como que você encara isso, né? Você comentou a respeito aí de ter jogado basquete, liderado as pessoas, para ver a questão da posição. Mas quando a gente fala nessa palavra gestão e hoje relacionado com design, o que é isso para você? Eu acho que é assim, né? Não existe uma verdade concreta. Acho que a gente vai achar diversas pessoas e diversos significados dentro de contextos, né? Mas para mim, cara, acho que gestão de design tem a ver com uma série de habilidades, né? Que você vai desenvolvendo ou vai sentindo, né? Que existe uma necessidade de ser desenvolvida. Vou citar algumas delas aqui, né? Eu acho que trazendo esse aspecto também de liderança, né? De ter passado para o esporte, né? O esporte moldou um pouco a minha maneira de liderar. Eu acho que, cara, a gente tem que aprender, uma das habilidades é ser coach dos indivíduos, né, e dos times. Eu acho que a gente está ali com uma figura, muitas vezes, talvez com habilidade técnica, mas não necessariamente, né, a gente vem de uma liderança expressivamente técnica, mas eu acho que é legal a gente ter essa base de conhecimento e ajudar, né, as pessoas e o time a se desenvolver com relação aos skills que ele precisa, e que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente fala de desenvolvimento e não é fácil você entender quais são, né, os pontos que você quer desenvolver, né? Olhar para os teus pontos fortes e falar, putz, aqui eu tenho potência, aqui eu vou avançar. Olhar para os pontos que você precisa melhorar, que talvez vai te causar um pouco incômodo, mas é um pouco necessário você avançar naqueles pontos. Então, acho que a primeira habilidade que eu colocaria aí é essa, né, de olhar com um olhar ali de treinador mesmo, de como é que você
ajuda e entende o momento de cada pessoa, né, cara? Voltando para aquele aspecto de às vezes você não está num dia bom, às vezes você não está numa semana boa, às vezes você não está num mês legal. Qual que é o nosso papel ali de ajudar essas pessoas a se entenderem, mesmo assim, né? Manterem elas alinhadas, manterem elas aí num sentido de, cara, vamos junto, né? O que você precisa de ajuda? Eu acho que o nosso papel é um pouco esse, né? De ser aquele cuidador, de ser aquela pessoa que vai não pegar na mão, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade, as pessoas têm que ter autonomia, mas como é que a gente ajuda nesse sentido, né? Outra parte, acho que é o autoconhecimento, né, cara? A gente, como líder, a gente tem que ter entender quais são, né, as nossas fortalezas e também os pontos aí que a gente precisa melhorar no quesito a desenvolvimento de outras pessoas, né? Então, quando você é autoconhecimento, você sabe, putz, eu sei que eu sou um cara que é difícil engatar numa rotina, sabe? Minha vida é muito mexida, então a rotina para mim às vezes me incomoda um pouco, mas eu tenho que trabalhar um pouco porque a rotina também vai me levar a lugares aí onde eu posso alcançar mais resultado, né? Outra habilidade é demonstrar agilidade e resiliência, então a gente tem que estar o tempo todo ali pensando, né, em maneiras de resolver problemas complexos, mas de uma maneira ágil, né? E resiliência, nem sempre a ideia que a gente vai embarcar, ou dependendo do tamanho da companhia, é muito difícil, né? Você falar com os stakeholders, propor talvez um novo path de carreira, propor talvez um cenário onde o design tem mais maturidade e acaba guiando o produto. Então, resiliência e agilidade são muito importantes nesse ponto, né? Comunicação e uma comunicação efetiva, né? Como é que a gente documenta e traz processos, né? Quando a gente fala de design, cara, para mim, acho que a frase que fecha design é, né? A gente somos treinados para resolver problemas complexos. E como é que a gente resolve o problema complexo? Com framework, com metodologia, entendendo, né, melhor a raiz do problema e não só o problema macro como um todo, né? Então, a gente tem que ter essa comunicação muito efetiva. Acho que a gente tem que trazer inclusão, cara. Então, ser líder hoje é falar de inclusão, é trazer diversidade, é trazer outras visões, perspectivas. Então, a gente também tem que estar preocupado com isso, né? Valorizar os desenvolvimentos ali das pessoas e não só como a gente ajuda, mas como é que a gente pega outros mentores, outras pessoas que têm expertise ali para ajudar o nosso liderado em caminhos que talvez a gente não vai conseguir evoluir tanto com ele, né, cara? Acho que formatar também uma cultura de feedback, né, cara? Acho que o que mais eu penso, assim, quando eu olho minha carreira é o quanto me faltou pessoas dando feedback, auxiliando no crescimento, falando, pô, Denilson, esse caminho é legal, mas se a gente for por aqui, você já parou para analisar isso? Isso vai um pouco mais a fundo nessa ideia ou nessa construção que você precisa ter. Então, acho que o feedback, ele é super fundamental para a gente criar essa cultura de gestão, né? Cultura de gestão de design, né? Como é que a gente traz feedbacks construtivos para os nossos liderados e também feedbacks aí onde a gente vai poder ajudar eles a ter mais potência no que eles são realmente bons, né, cara? Então, acho que fechando, acho que a gestão é esse conjunto de habilidades que a gente tem que olhar, tem que treinar, tem que analisar, tem que fazer benchmark. Então, uma das coisas quando assumi como head ali da Conexa foi fazer boas conexões. E aí, cara, ao contrário do mundo publicitário, o mundo de design é um mundo muito aberto e muito receptivo, cara. Ótimas pessoas hoje, heads, né, de outras companhias, me auxiliaram muito no desafio, me dando ali mentoria, sabe? E tudo num papo informal, sabe? E isso é bom também, viu, Luan? Eu sou bem cara de pau, assim. LinkedIn, eu vou lá, mando um oi, falo, vamos bater um papo? E, cara, as pessoas são super receptivas nesse sentido, tá, cara? Então, acho que quando a gente traz essa visão, gestão de design, troca ideia, vai avançando. Se você é novo, né, na gestão, procura outros managers, conversa com outros managers. Cada companhia vai te dar um espectro de gestão de design, uma maturidade diferente, né? Mas não perca de vista algumas habilidades principais, né? Estão relacionadas a ser humano, né? As pessoas, né? Como é que você desenvolve pessoas, como é que você cria um impacto estratégico dentro da companhia, né? E a parte também de autoconhecimento, né? Nunca deixe de avançar, progredir, estudar a sua potência e analisar o que você precisa ter, né? De pontos fracos, pontos a desenvolver ao longo dessa jornada toda, cara. Cara, muito legal. Gostei desse seu ponto de vista com relação à questão de gestão. E sobre essas habilidades que você trouxe, me fez refletir aqui. Você, na sua visão, você acredita que seria possível alguém que não é designer se tornar um líder de um time de design? Tirando a parte que você comentou ali da habilidade de processo, que talvez seria mais difícil para essa pessoa entender os processos, entender talvez a dor de um designer com relação a tempo e prazo, né? Porque talvez por ele não ter posto a mão na massa em executar um design, um processo de design, talvez quando o designer passar um prazo para ele acha que vai ser muito tempo, ele não vai conseguir ter talvez essa percepção. Igual a gente, por ter posto a mão na massa durante muito tempo, a gente tem uma percepção mais fácil em saber,
pô, uma semana aqui pro cara fazer uma tela de protótipo, talvez é muito tempo. Pô, o cara consegue fazer isso em 8 horas, ele faz uma página inicial aí, um protótipo, pô, por que ele tá me passando uma semana, né? Às vezes a gente consegue ter essa percepção. Uma pessoa que talvez não tenha habilidades relacionadas com hard skill de design não consiga, mas essa pessoa pode ter muitas soft skills com relação à gestão, como você trouxe várias, inclusive aqui, né? O que você acha disso? Você acha que seria possível ter alguém que é líder de um time de design sem ter sido designer? Você acha que dá pra ele ir lá, trabalhar, aprender um pouquinho ali sobre habilidades mais técnicas e liderar um time se ele for um bom gestor? E trazendo aqui, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo hipotético ali de um grande empresário, que é um grande líder, ele tem bastante habilidades com essa questão de gerenciar pessoas, só que ele não é um designer. Você acha que daria certo? Ou que você entende que não daria certo por causa de XPTO? Sei lá, tô trazendo uma reflexão aqui pra gente trocar ideia sobre esse assunto que eu achei interessante. Legal, mano. Cara, eu vou trazer duas referências aqui. Não sei se você assistiu o seriado Ted Lasso. Estou assistindo. Eu acho que eu tô no último episódio da segunda temporada. É muito bom, muito bom. Irado. Então, assim, tem Ted Lasso, que eu vou trazer como referência, e tem também os 5 desafios das equipes, né, do Patrick Lencioni, né, onde no livro, né, do Patrick, ele traz um pouco ali dos 5 desafios que a gente tem, e a primeira base da pirâmide é a confiança, e ele entende que sem a confiança a gente não consegue avançar. E na história, e esse livro também, cara, eu recomendo muito, porque ele conta, né, a gestão, e não é tipo um livro business, né, não é um livro didático, é um livro que tem uma história por trás. E é muito rica essa história, que você vai se ver em diversos momentos, em diversas situações ali dentro, né? Então, ele traz justamente, né, para ser o CEO, né, nessa história que me conta, ele traz para ser CEO uma pessoa que não necessariamente tem a densidade técnica da coisa, mas ela tem uma densidade de entender liderança e potencializar os líderes da base, né? Então, esse livro traz essa reflexão. E no Ted Lasso, ele é um técnico que acabou de ganhar um campeonato de futebol americano e vai treinar um time de futebol. Então, cara, ele não entende nada de regra, ele não entende nada daquilo, mas ele entende de pessoas, ele é uma pessoa positiva. No final das contas, cara, você que tá no final da segunda, eu não vou dar spoiler, mas assim, não é um time super vitorioso, mas é um time que está se conhecendo, é um time que está aprendendo, né, a lidar com aspectos, por exemplo, estrela. Então a gente tem um astro lá, que é um cara que sobressai, mas o quanto isso é tóxico para as outras pessoas, né, cara? Então eu gosto muito de aprender com livros e séries, porque na verdade a gente acaba refletindo em alguns aspectos. Então, sim, eu acho que a pessoa que talvez não tenha uma densidade de experiência técnica em design possa ser um bom líder de design, assim como outras áreas. E aí te trago até uma experiência minha, cara, que eu tive dentro da Conexa também, que foi a oportunidade de liderar o time de produto. Então, eu liderei o time de design e o time de produto, né, durante um período ali dentro da companhia. E assim, minha densidade de produto não era tão forte quanto a de design, né? Mas mesmo assim, eu consegui estruturar um path de carreira, a gente conseguiu estruturar melhores ritos, melhores trocas com os stakeholders, que eu entendia, tive a leitura um pouco do que a gente estava precisando para estancar algumas dores ali, né? Então, se alguém vem com uma bagagem de liderança, né, essa liderança que a gente fala que é uma liderança mais atual, que não é comando e controle, é uma liderança baseada em confiança, né, cara? Se alguém traz essa visão e começa a somar nesse sentido, eu acho que ele gera um impacto muito, muito alto. O melhor líder que eu tive até hoje na minha carreira foi um líder que ele era de tecnologia, ele não era de design, né? Ele era o CTO da companhia, eu respondia para ele, mas, cara, ele me dava total autonomia e me dava muita confiança para eu fazer e me desenvolver, sabe? Então, acho que são vários aspectos que vão somando. Então, densidade técnica é bacana, é importante, pode ajudar, mas depende muito também do momento da companhia, né? Eu acho que tem momentos em que a empresa precisa de uma pessoa ali, talvez mais estratégica, que tenha talvez mais lastros de comunicação, que saiba conectar, que não necessariamente a densidade técnica vai ser o carro-chefe, tá? Então, eu acredito que sim, existe oportunidade, mas a gente tem que analisar e ver, né, onde está doendo mais a ferida ali da companhia. Cara, muito boa aí sua resposta, e realmente Ted Lasso é muito boa série, todo mundo que está nos ouvindo aqui pode assistir, tá lá na Apple TV, então muito, muito boa mesmo. E Denilson, você planejou se tornar um líder? E a minha pergunta com relação a isso, porque de certa forma eu meio que planejei assim uma
uma mudança, sabe? Eu via que eu já estava há muitos anos sempre executando, e eu já estava percebendo que eu estava dando pitacos com relação à questão de estratégia da empresa, dos produtos, e aí eu percebi isso, e aí eu falei, cara, eu acho que eu posso avançar e até mesmo para me desafiar, sabe? Ir para outros lugares, para eu aprender outras coisas que eu gosto, sabe? E eu cheguei a ter uma agência também um tempo, uma mini agência, assim, era só eu e um amigo meu da época, não foi algo que a gente, tipo, abriu algo grande, assim, mas a gente tava fazendo vários sites, administrando redes sociais de algumas pessoas. Na época, inclusive, não era como hoje, assim, que o pessoal faz vários posts. Estava começando ainda, isso lá em 2014, mais ou menos, né? Então, tipo, era bem no comecinho disso tudo. Tinha um mercado aqui da cidade e foi o primeiro mercado que começou a soltar posts dos preços, das promoções nas redes sociais ali, que a gente começou a fazer, né? Então, foi muito legal. E aí, eu planejei, né? Em 2020, inclusive, foi um ano que eu peguei e falei assim, antes de começar a pandemia, né, em janeiro, falei, cara, esse ano eu quero ser conhecido na região aqui, né, tipo, eu moro em José Bonifácio, no interior de São Paulo, falei, eu quero ser conhecido aqui na região e espalhar mais essa questão do design pelas empresas, né, as empresas não valorizam a gente aqui, eu vou correr atrás para fazer que isso aconteça, né. E aí entrei pro XDA como local líder ali para ajudar o pessoal da comunidade em Rio Preto, cheguei a dar palestra numa empresa, aí fiz a primeira palestra pelo pessoal do XDA ali para um grupo de pessoas que foram até de times de empresas de TI ali para ouvir falar um pouco sobre design, sobre UX, né? E aí veio a pandemia. Aí a pandemia veio e eu falei, puxa, eu vou ter que mudar a minha estratégia, né? E aí por isso que eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, por causa disso que eu fui e criei o podcast, que eu falei, vou mudar a minha ação, mas ainda continuo com o propósito de espalhar mais essa questão do design, né? E aí em 2020 foi quando eu entrei para a Curate. Eu entrei como designer lá para pagar fogo, porque tinha muita coisa, muito projeto rolando, então eu entrei ali, não entrei como líder, eu entrei como um designer mesmo, porque só tinha eu de designer na empresa. Então eu entrei, fui apagando fogo e aí as coisas foram acontecendo. Comecei a contratar, porque começou a ter muito projeto, comecei a estruturar e atualmente eu tô na Boa Vista, conforme eu comentei. Então meio que eu fiz um planejamento, assim, um pensamento, porque quando eu fui contratado pela Curate, eu sabia que tinha uma oportunidade ali. Eu vi que tinha uma oportunidade e falei, eles não têm time de design, não tem designers na empresa, eu sei que tem muitos projetos porque é uma fábrica de software, então vai precisar. E a pessoa que me contratou, meu gerente lá, era meu amigo, eu troquei ideia com ele, falei, cara, eu quero ir para ir fazer isso aqui, entendeu? Eu quero meio que dar esse passo na minha carreira. Aí ele falou, não, beleza. E aí deu super certo, sabe? Fui para apagar o incêndio que tinha no começo, que é natural, e depois as coisas foram acontecendo aos poucos, eu fui deixando de executar funções ali de mão na massa, digamos assim, como a gente chama hoje, né? Para ir mais para essa parte de gestão mesmo. E, cara, tô amando, tô curtindo pra caramba. Eu sempre comento que sou um líder júnior, porque 2 anos é pouco tempo ainda para ter bagagem, como você aí que já está na liderança faz bem mais tempo, e como outras pessoas também que estão. Então, assim, meio que foi um leve planejamento, né? Você também fez isso ou foi aquela liderança que o pessoal chama hoje de acidente? Tava lá, se não tem ninguém, vai tu mesmo, sabe? Legal, cara. E parabéns pela história. Acho que eu acho muito bacana isso, sabe? Tipo, de você criar, né, cara, uma estratégia de aonde você quer chegar. Eu descobri essa ferramenta há pouco tempo, sabe? Tipo, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, né, cara, não, eu não planejei, mas eu sinto que de alguma forma a vida me preparou para isso, sabe? E eu fui entendendo as oportunidades, entendendo o meu papel, né, em cada companhia, em cada lugar que eu passava, e também sabendo o que me deixava mais feliz, né, onde eu estava rendendo mais, assim, nesse sentido, né? E aí, de novo, né, cara, vem toda a história, né, tipo, do time ali, de ter, né, meu pai comerciante também, acho que não contei essa parte, mas meu pai era comerciante, então ele tinha locadora. Uma das coisas que me levou também para o design era a locadora. Boa parte do seu público aqui não vai lembrar, mas você tinha que ir, né, numa loja para você alugar um filme, e se você não rebobinava, você pagava 50 centavos, e eu era a pessoa chata que ficava cobrando e rebobinava todas as fitas depois ali. Mas enfim, cara, então ter conhecido o comércio, lidar com as pessoas desde o começo. Eu era atendente, né, dentro da locadora que meu pai tinha, eu era armador e líder do time de basquete da escola e de clubes que eu joguei aqui de São Paulo, né, com Espéria, Paulistano. Então tudo isso foi me moldando, e aí quando eu entro na vida, né, de trabalho, eu me esbarro com vários líderes, cara,
caras, que tipo, me deixaram muito para baixo, assim, sabe? Se eu for pegar a máxima de líderes que eu tive, foram poucos que realmente me ajudaram no meu desenvolvimento, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de montar minha primeira empresa, eu já sabia tudo que eu não queria ser, e eu já sabia algumas coisas que poderiam me ajudar a ser um líder melhor pelos aspectos, né, de bons líderes que eu tive no passado. E aí essa referência eu faço, teve uma entrevista que eu fiz há muito tempo atrás com o Daniel Castanho, que ele me fez uma pergunta totalmente fora da caixa de entrevista, né? A primeira pergunta que ele me faz, ele me lança assim, me fala quem você é, mas sem falar o que você faz. Na época, acho que eu tinha, sei lá, uns 25, 26 anos. Eu falei, caraca, como é que eu vou falar quem eu sou sem falar o que eu faço? Tipo, eu sou o que eu faço ou não sou o que eu faço? E aí eu acabei falando, meu Deus, cara, uma pergunta que me deixou assim, né? E o cara, presidente da companhia, tudo. Mas fazer essa reflexão de quem você vai te ajudar muito, né? E como a gente vem de uma bagagem, né, cara, onde a referência de liderança muitas vezes era um diretor de criação, cara, era muito difícil, não tinha nenhuma perspectiva de ser um líder antes de ter a minha empresa, né? Lá também, 2013, 2014. Então, onde eu monto ali eu falo, cara, acho que faz sentido, eu gosto disso. Eu gosto de lidar com as pessoas. A gente chegou a ter 14 ali pessoas trabalhando com a gente, entre designers, engenheiro, time de vendas, né? Então, eu começo a olhar para aquilo de uma maneira que eu gosto, sabe? Uma maneira que eu já não estava tão, né, naquele movimento de, como você falou, de apagar incêndio, de chipar a tela, né, de ficar tanto ali em cima do hands-on, do dia a dia, apesar de gostar, né? Eu sempre gostei muito do craft em si, né? Da parte ali de montar componente, montar interface, avançar com design system, sempre gostei muito, mas eu vejo que uma parte que me completa mais é a liderança. E aí eu começo, depois que eu identifico que existe isso, eu começo a estudar mais sobre liderança, né? Começa a ter mentorias, a ler livros, a ver cursos de liderança. Então, eu começo a me preparar para isso. Mas foi depois um pouco que eu já tive a minha empresa que eu comecei a olhar mais para esse cenário de liderança, né, cara? Então, apesar de, né, ao longo da vida, algumas ações, alguns eventos me ajudaram nessa construção, eu só tive essa clareza depois que eu sentei na cadeira e até hoje, né, sigo me preparando, correndo atrás, avançando, vendo que pontos, né, que eu posso melhorar como um líder. E hoje aprendi a me planejar, viu, Luan? Então, acho que depois disso tudo, descobri uma ferramentinha básica, né, que é aquilo que eu quero fazer 5, 10, 20 anos. Então, isso me dá uma clareza macro, não de aonde eu quero estar, mas sim o que eu quero realizar, né? Daqui 5 anos eu quero olhar para trás e o que eu quero ter construído, o que eu quero ter feito, né, com as ações, com a minha vida, e com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional, né? Então, como é que eu respondo melhor essa pergunta? Quem eu sou, sem dizer o que eu faço, e como é que eu respondo melhor essa pergunta, né? O que eu faço, o que eu gosto de fazer e o que eu faço bem. Então, acho que é um pouco disso. Cara, muito bom, e fica a reflexão para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Façam vocês aí uma autoanálise e digam para vocês mesmos, né, o que vocês são, sem falar o que vocês fazem, né? Porque isso realmente é muito importante, que a gente começa a pôr os miolos ali para funcionar, e às vezes a primeira hora que você recebe essa pergunta, como aconteceu com você, né, Denilson? Tipo, te dá uma tela azul, né? A famosa tela azul do Windows, né? Tipo, poxa, como é difícil. Mas depois você vai vendo quem que realmente você é, né? Tipo, quais são os seus valores, o que te motiva. Tudo isso é o que você é. E não só o que você faz no dia a dia, né? Muito bom, cara. E quais foram os principais desafios, assim, que você teve na hora que você foi estudar e que você falou que estudar, fazer curso, ler livro? O que você percebeu de desafio que você falou assim, nossa, eu preciso focar mais nisso, ó, eu tenho uma dor maior que eu tenho é nisso aqui na hora que eu vou liderar, eu não consigo compreender X, eu não consigo compreender Y. Quais foram esses desafios, né, que você teve, sabe? O meu, por exemplo, um dos desafios que eu tive no começo, ali da liderança, apesar de ter ainda continuado colocado um pouco a mão na massa, foi de ver que eu não tinha muitos entregáveis, sabe? Não era mais igual antigamente, que eu fazia tela
entregava as telas ou entregava um projeto, né? E fazia um teste de usabilidade, entregava um relatório ali das telas que precisam melhorar e tudo mais, beleza. Você tinha um entregável. A partir do momento que você começa a liderar, você tem que fazer com que as pessoas que você lidera entreguem as coisas, né? Você é a pessoa que vai facilitar, asfaltar ali a rua para a galera andar. É meio que seu papel ali como líder, né? Digamos assim, para simplificar. Então, a hora que comecei a fazer isso, cara, começou a me dar aquela sensação de, ixi, será que eu tô trampando? É isso mesmo que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, por eu não ter tido muitas referências com relação à liderança, né? A gente que vem de uma época mais antiga relacionada com design, que como você falou, tinha mais diretor de arte. O meu diretor de arte muitas vezes era como eu falei, meu próprio patrão ali. Ele que manjava bastante de design, então me passavam uns conhecimentos ali do que eu estava fazendo. Mas era direto ali, não era uma liderança, não tinha one-on-one, não tinha um PDI. Cara, não tinha nada disso. E isso eu tô falando a coisa de 5 anos atrás. Não tinha isso, cara. Então, para mim, isso é tudo muito novo, né? Então, muitas das vezes a gente está estudando ainda sobre isso, aplicando, estudando, mexendo, moldando para adaptar, para ficar o melhor para as pessoas ali que a gente está liderando, né? Então, assim, eu trouxe esses desafios que eu tive. Para você, assim, como que foi lidar com essas situações e tudo mais? Legal, Luan. Cara, eu acho que, para mim, né, quando eu encaro o desafio, acho que a primeira coisa que a gente esbarra é com a insegurança, né, cara? Tipo, de novo, né? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que é esse caminho? Será que não é? Hoje eu consigo ler muito melhor esse diagnóstico, né? Dependendo do lugar onde eu estou, dependendo da empresa que eu estou ajudando, eu consigo ter uma leitura melhor. Mas no começo, cara, acho que a insegurança era uma das coisas assim que para mim era bem desafiadora, né? E como é que, tipo, eu fui ajustando essa insegurança? Então, sempre quando eu entrava, né, quando eu vou entrar num desafio ou vou ajudar alguma companhia, primeiro eu vejo um pouco de como é que é a visão estratégica dela, né? Quem que é o público, qual que é o serviço. Então, conhecer um pouco mais, né, das dificuldades, olhando do ponto estratégico, porque quando você está ali, né, no hands-on, né, no chão de fábrica ali, olhando, né, para sprint, olhando para daily, olhando para o que você quer entregar no dia a dia, você acaba tendo fragmentos da visão estratégica da companhia, né? E quando você assume um nível de liderança, você está um pouco mais junto, né? E aí, dependendo do nível de liderança que você está, e aí, cara, um livro muito bacana que me ajudou muito a ter essa clareza é o Pipeline da liderança do Rancharan. Então, quais são os níveis, né? Primeira etapa de liderança, quando você lida direto pessoas ali que vão estar no dia a dia, né, fazendo as entregas. Outro nível, como é que você lidera os líderes que estão fazendo, né, essa coisa acontecer? Você já vai ter uma outra visão de fragmento estratégico. Quanto mais você vai, dependendo do tamanho da companhia, quanto mais você vai liderando líderes, mais você está mais empenhado em impacto e visão estratégica e menos, né, microgerenciamento e demandas ali do dia a dia das pessoas, cara. Então, eu ter essa visão estratégica era uma coisa que, tipo, me trazia um desafio latente, assim, sabe? Porque quando você começa na liderança, você não sabe, você fica dividido entre o papel de acompanhar as entregas e garantir qualidade, né, do time que você está tocando, e também você fala, putz, mas a minha visão também é estratégica, então como é que eu ajudo na tomada de decisão, como é que eu trago maturidade de design para a mesa de discussão do negócio, né? Então acho que essas coisas eram um maior desafio, né, dialogar bem com o stakeholder, convencer aí C-levels, diretores, dependendo, né, da companhia que você estava. Eu, em algumas trocas que eu tive, eu falava direto com o CEO, com o CPO, com o CTO, então como é que eu trazia bons argumentos para dialogar com essa galera? Então eu apanhei muito, tipo, levava muitas coisas sem uma construção lógica ou sem base muito em resultados, né, em outcomes, ou puramente só analítico e beleza, o que você quer, né, com essa análise, o que a gente quer construir. Então, para mim, acho que a parte estratégica foi a que até hoje, né, eu tento evoluir cada vez mais, porque a outra base para mim, que é pensar em pessoas, desenvolvimento, para mim isso já estava um pouco mais, não tranquilo, porque eu acho que é uma constante evolução, mas isso já estava um pouco melhor resolvido. Agora, o meu impacto estratégico como líder precisava, né, ser um pouco mais aflorado, precisava ganhar potência, precisava ganhar maturidade. Então, para mim, acho que o maior desafio foi a insegurança e trazer um impacto estratégico. Como é que a gente, né, traduz isso para o time, cara? Acho que foram 2 pontos aí que mais, né, que eu mais me senti desafiado no começo aí da liderança.
E aí você sanou essas suas dúvidas relacionadas com esses livros que você comentou aí, cursos, você foi buscando esse conhecimento e as trocas também, né, com outros heads, igual você comentou, para trazer isso. Como que eu faço para ser mais estratégico, né? Total, cara. Acho que, assim, eu gosto. Quanto mais leque você tem, é bacana, mas ter a visão. E aí, cara, dá um salve aqui pro Diogo Capello, cara. Um cara que me ajudou demais, assim, nessa construção, né? É um cara que super parceiro, meu conterrâneo aqui de Guarulhos. Então, acho que faça boas conexões, cara. Toda a insegurança que você tem, vê quem é. E assim, não precisa procurar as estrelas, né? Que às vezes a gente sempre olha para quem está mais em evidência no mercado. E às vezes o acesso lá é mais difícil, o cara também já está, né? A pessoa já está com uma realidade diferente, uma agenda diferente. Então, procura a pessoa que você acha que dá uma olhada, né? Hoje em dia o LinkedIn é uma ótima ferramenta, dá uma olhada ali, vê o que ela já passou, dá uma olhada, chama, vamos bater um papo. Não precisa ser, cara, uma pessoa de grandes companhias, não precisa ser nada nesse sentido. Acho que só de trocar uma ideia já vai te dar uma outra visão do problema que você está passando. Às vezes a pessoa já passou, ou às vezes ela vai contribuir simplesmente com o olhar de quem está no prisma, né? De quem está de fora dessa divisão, cara. Então, boas conexões ajudam muito, cara, a gente nessa insegurança e trazer frames para a gente melhorar a falta de visão estratégica ou falta de visão em desenvolvimento de pessoas. Então, bons livros e boas conexões. Network é super importante. Eu sempre comento que não só pela minha capacidade de correr atrás, mas, sei lá, uma boa porcentagem de que me fez chegar aqui é o network. O próprio exemplo do Papo de UX. Eu abri convidando o Daniel Furtado e ele aceitou e foi o primeiro entrevistado, cara. Então, assim, foi um network ali que eu fiz, igual você falou, de cara de pau de chegar na pessoa, porque a gente nem se conversava, assim, né? Tipo, cheguei e falei, Dani, quero começar um podcast e tal, não tinha nem nome. Falei, cara, quero gravar, você topa ser a primeira pessoa pra eu gravar contigo? Ele, toma meu WhatsApp, vamos aí. Tipo, falei, caraca, o cara me mandou até o WhatsApp dele, assim, tipo, foi muito, muito... Cara, sou eternamente grato pelo Dani por ter sido a primeira pessoa a passar aqui no Papo de UX, que, assim, abriu a porta grandemente, né? Porque, pô, quem que era o Luan? Ninguém sabia quem era o Luan, então era mais difícil chegar em outras pessoas até mesmo para bater um papo, né? Como você falou, não tem ali ainda aquela confiança, as pessoas não sabem quem você vai saber se eu vou fazer alguma coisa errada com o áudio daquela pessoa, né? Então é natural as pessoas não confiarem ali sem saber quem você é. É normal isso, né? Então, esse network, essa troca ajuda muito, muito mesmo, cara. Aliás, eu ouvi esse primeiro episódio e super recomendo, né? Eu ouvi de novo esses dias, às vezes faço alguma coisa de carro, né? Alguma coisinha assim, e boto o Papo de UX para rodar. Esses dias eu ouvi de novo o primeiro episódio, cara, que papo gostoso, viu, meu? Acho que vale a pena aí. Quem a gente já tem tantos episódios, né, Lance? Tem tantos episódios. Quem quiser relembrar, cara, ter esse papo com o Dani foi muito bacana mesmo. Foi muito legal, cara. E, inclusive, pra quem não sabe, a gente gravou em 2 vezes, porque no meio da gravação o Dani teve que sair, parar, e depois a gente continuou o papo ali, assim. Segredos do backstage. Segredos do backstage, Eu acho que eu nunca falei isso, primeira vez que eu tô falando sobre isso, mas é legal pro pessoal saber, né? Tipo, pô, mais de 50 episódios aí, cara, muito, muito legal mesmo. E Denilson, você comentou a respeito aí sobre essa questão que você teve mais dificuldade com relação à parte estratégica, né? E que a parte mais humana ali você já, claro que sempre tá estudando e tudo mais, mas já tinha um pouco mais de bagagem que era mais tranquilo, digamos assim. Não foi algo que você viu, eu preciso focar mais energia nisso. Não, você falou, preciso focar mais energia em entender mais sobre estratégia e coisas táticas. Legal. Como que você lida hoje? Porque a galera tá tão ansiosa, né? Tipo, os liderados seus ali que, quer se tornar, sei lá, sênior rápido, de 6 em 6 meses querem ter avaliação para aumentar salário, sabe? E assim, eu venho de uma época que a gente meio que pedia aumento depois de 1 ano, 2 anos, sabe? Tipo, depois de algum tempo a gente ia lá e falava, e aí, como é que tá? Minhas entregas tão legais, né? Não tinha, como eu falei, não tinha PDI. Então a gente chegava no patrão ali, ou como você falou, no diretor de arte, trocava uma ideia, falava, tô querendo comprar uma coisinha nova ali, usando uma graninha a mais, né? E aí, será que não rola? Não tinha um plano de carreira. E hoje tem plano de carreira, tem PDI, tem todas as paradas, mas a galera tá muito ansiosa, eles querem muito rápido se tornarem isso, né?
Até como você falou ali, eu planejo minha vida 5, 10, 20 anos. Pô, cara, 5 anos é muito tempo pra essa galera aí que tá ansiosa, entendeu? Você falar que vai planejar daqui 5 anos pra ele se tornar alguma coisa, a pessoa vai te xingar tudo aí, Denilson, assim. Vou ser sincero, né? A galera hoje tá com pressa, cara. É 6 meses ali pra me tornar alguma coisa, entendeu? Como é que você lida com esse tipo de situação, cara? Porque é difícil, né? É uma parada assim... O pessoal vem com muita ansiedade e quer realmente se tornar head rápido, assim, de uma hora para outra. E não a gente sabe que vida real não funciona assim, né? As pessoas podem ter boas experiências, boas bagagens, ser um ótimo profissional, mas não é tão simples assim. Principalmente agora com essa questão que você falou da parte tática e estratégica. Pensa, se você tem 10 designers, os 10 designers querem aumento e você tem que dar aumento para 10 designers, você precisa de dinheiro para isso. E quando é CLT, talvez a galera não entenda muito bem, mas quando a gente contrata alguém CLT, você tem os custos de encargos também que tem que pagar para o governo. Então, um colaborador que você paga aí, um exemplo, uns 10 mil reais para ele de salário CLT, que ele ainda nem recebe os 10 mil, porque tem desconto de imposto de renda e INSS, então já não fica 10 mil para ele livre na mão dele, mas para a empresa não foi só 10 mil. Para a empresa, aquele colaborador tem de investimento ali quase 20 mil, é quase o dobro do valor, né? Então, pensa se 10 designers chegar querendo aumento, em 6 meses já querer ser sênior, às vezes a corporação não vai conseguir sustentar aquilo. Ela vai ter que conseguir vender mais para ter mais lucro para poder repartir com a galera. Às vezes o pessoal não entende muito isso, né? Não quer nem saber, acha que as empresas, né? Tipo, sei lá, tem que pagar mais e não sei o quê. E calma, gente, calma. Não é bem assim, né? Como que você lida com esse tipo de situação, Denilson? Legal, Luan. Cara, é bem bacana, né, quando você traz esse retrospecto, né, da nossa vida ali, cara. Tipo, assim, olhando para minha história, cara, as grandes mudanças salariais que eu tive foi mudando de emprego, assim, sabe? Dificilmente no lugar que você estava, você recebia promoções, você avançava, você tinha ali o dissídio, né, quando tinha, né, dependendo da companhia que você estava. E aí, cara, na minha vida toda profissional, eu só mudava esse era o meu mindset, né? Eu só mudava de empresa. Ou se eu não estava feliz, ou se mudasse a minha vida ou a vida de quem estava comigo, né? Na época, quando eu era mais novo, meus pais, hoje minha família. Então, e a gente não tinha esse desenho, né, cara, de desenvolvimento de carreira, o leveling, aonde eu tô, como é que eu posso chegar em tal lugar na companhia, né? E aí, o que eu acho, cara? Eu acho que isso é um pouco do reflexo, né, cara, do mundo imediatista que a gente vive, saca? Tipo, antigamente, quando eu quiser, quando eu era criança ali, queria ver o Seiya, né, subir ali a Casa dos Zodíacos, eu tinha que esperar uma vez na semana e tinha que estar na frente da TV no horário certo, na hora certa, senão eu não ia ver, ele ficar uma semana apanhando ali dos caras para depois, em um episódio, ele ganhar a batalha, sabe? E hoje, cara, a gente é alimentado por streaming, lógico que isso é fantástico, mas a qualquer momento que você quiser ver qualquer coisa, tá na palma da tua mão, tá ali, você não precisa exercitar, né, a paciência, você não precisa se programar para executar ou fazer alguma coisa que você gosta, cara. Então, a gente hoje vive num mundo muito imediatista e isso está se traduzindo, né, para a carreira das pessoas, para a vida profissional dessas pessoas, né, cara? Então, esse eu acho que é um ponto, né? E não tem volta, né? O que a gente tem que fazer agora, Luana, na minha perspectiva, é como é que a gente aprende a lidar com isso, sabe? Como é que a gente, né? Que a gente não vai mudar o usuário, né? O que a gente vai mudar é a maneira que a gente aborda e vai, né, fazendo ali, criando uma jornada que faça sentido para ambos os lados. Então, esse mundo imediatista não vai mudar, então a gente tem que se adaptar a ele. Agora, para mim, uma outra ponta que atrapalha um pouco nessa construção, cara, é a forma incisiva, né, que alguns comunicadores ou conteudistas abordam que, cara, é uma área que você vai ganhar muito dinheiro rápido, né, que você já vai chegar lógico, o mercado está super aquecido, existe aqui um potencial não só em design, mas em engenharia, em produto, mas, cara, você falar, né, com uma pessoa que, com uma base de um curso ou qualquer coisa assim, ela já vai sair, vai estar ganhando 5, 6, 7, 8 mil reais, a pessoa entra com uma expectativa. Então, você já tem uma sociedade que já é ali, né, super imediatista e você alimenta ela
com uma ansiedade de que, cara, você vai ganhar bem rápido, um júnior ganha muito bem. Você junta tudo isso, cara, aí nos nossos one-on-ones, nas nossas reuniões de desenvolvimento de carreira, quem sofre é a gente, porque a gente tem que entender, né, com certeza, os nossos liderados, a gente tem que entender também o lado companhia e somar tudo isso para que ambos estejam felizes, trabalhando com um propósito, saca? Então, assim, a ansiedade, né, e o imediatismo não tem como a gente parar, isso aí já existe, né, e cada vez mais frenético, você, né, as nossas crianças hoje, você vê que quer assistir Peppa na hora, quer assistir o Mundo de Gabi, que agora a minha tá no Mundo de Gabi, não sei a sua, mas a minha é Mundo de Gabi toda hora. Então, já vive nisso, eu quero e eu quero agora, e vão crescer falando eu quero agora. Então, a gente tem um pouquinho de responsabilidade nisso como pais, mas como profissionais a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com isso. E como é que, de um outro ponto, cara, a gente para de um diálogo, de falar, cara, a gente está no mercado aquecido sim, a gente está numa maturidade de design muito bacana, cara, hoje eu estou num chapter com mais de 300 designers, nunca pensei que ia ter isso na minha vida. Então, como é que a gente para de falar, pessoal, ó, você quer entender, você quer, faz sentido para você? Você se entende como um designer, você gosta de entender o usuário, você gosta de pensar em fluxos, pensar em jornadas, em resolver problema complexo? Então vem cá que você tem uma trilha que vai te levar para um lugar bacana, né? Tanto na parte financeira, quanto na parte de você alcançar os seus objetivos, né? Porque daí a pessoa fica focando só no dinheiro, fica focando só nas coisas ali que a gente traz como, né, bullet points de venda, e cara, todo lugar tá assim, né? Eu sei que o design tá assim, mas se você for ver todos os outros players que vendem, né, esses cursos também acabam fisgando as pessoas por mesmo viés de venda. Você vê que é sempre o mesmo viés de venda, né? Coloca ali escassez, coloca ali promoção e vai em cima das pessoas. Então, isso talvez a gente consiga controlar de uma maneira mais forte, como uma unidade de design, assim, sabe? Mas a ansiedade, cara, infelizmente, a gente tem que ir aprendendo a ajudar as pessoas a controlar um pouco isso. Com certeza, cara. Gostei do seu ponto de vista a respeito dessa situação e achei interessante o que você falou sobre a questão das suas filhas também, de estar ansiosa em querer assistir as coisas. Eu percebo a minha, cara. A Débora, ela tem 3 anos e às vezes ela quer assistir as coisas. Agora ela tá gostando de assistir Bob Esponja, quer assistir Bob Esponja e tal. E algumas coisas no YouTube, né? Eu não pago o YouTube, né? E aí tem as propagandas ali de 5 segundos, cara. Às vezes ela reclama, poxa, propaganda. Eu falo... Gente, quando eu assistia TV Globinho na minha época, eu tinha que assistir um monte de comercial que passava lá e eu não tinha opção de pular o comercial. Eu tinha que esperar, às vezes, um comercial de 5 minutos para depois voltar a assistir o desenho que estava passando e eu não tinha escolha. Eu tinha escolha de canal. No máximo ia ali, às vezes, pro SBT, que também tinha uns desenhos legais, né? Acho que era o Bom Dia e Companhia. E hoje você tem um monte de opção e... Sabe, tem horas que eu às vezes até deixo ela assistir todo o comercial pra ver se abaixa um pouco essa questão da ansiedade, de querer, como você falou, tudo rápido. Mas realmente é uma parada que a gente não tem controle, né? Mas a gente consegue, com as pessoas ao nosso redor, educar pra elas serem um pouco menos ansiosas e, como você falou, criar uma trilha de carreira dentro da empresa, mostrar que ela tem que subir degrau por degrau, que devagar ela vai chegar lá, mas que também é possível chegar lá e tudo mais. Eu achei muito legal essa reflexão que você trouxe. E Denilson, que dica que você pode deixar e passar para quem está nos ouvindo e tem como um objetivo se tornar um líder de design? Quais dicas aí, além de todas essas que você passou, mais uma que possa ser, assim, fundamental, que se alguém tivesse falado pra você, tipo, você queria ter ouvido isso de alguém ali quando você começou a liderar ou algo relacionado com isso? Legal, Luan, bacana. Pegando o gancho aí das filhas, né? A Luna, que é de 3, quando ela vê a propaganda, ela fala, pula, pai, pula, pula. Ela já fala assim, que ela já sabe que se apertar um botão ali, aquele negócio vai acabar. Enfim, cara... Loucura, vivemos tempos aí que nunca a gente tinha esperado, né? Enfim, tem ônus e bônus, né? Não tem jeito. E aí, com relação à liderança, cara, eu queria, talvez aí, né, deixar uma visão de um pouquinho de ferramenta, né? Eu acho que uma das coisas que me ajuda muito hoje no desenvolvimento dos times é ter alinhado algumas considerações, né? Então, uma das principais coisas como líder, eu acabei criando uma ferramenta de desenvolvimento. Então, existe o PDI, mas eu acho que o PDI ele vai estar muito linkado quando você já sabe, né, algumas coisas que você quer avançar.
Mas e quando você não sabe? Como você descobre, né, cara, como você quer avançar na sua carreira, como você quer, até pra gente mesmo, né, como é que a gente, qual que é o próximo passo dentro da liderança? Como é que eu continuo me desenvolvendo, né? Então, eu acabei criando uma série de ferramentinhas que ajudam nessa construção, né? Então, primeiro a gente tem um bate-papo ali para entender mais as pessoas, né? Isso eu até faço um pouco no processo de mentoria, né, que eu faço, eu dou uma olhada ali em como é que tá os aspectos, né? Qual que é o seu propósito, o que você acha que você acrescenta para o mundo, o que você gosta de fazer, como você executa, né, suas funções. Então, entender bem as pessoas, né? Depois entender numa matriz básica ali, SWOT, né? Quais são as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas. Isso te ajuda a dar uma visão clara, né, de como você está. E esse é um exercício que eu acho legal tanto o líder quanto o liderado fazer, né? E quando você está aplicando isso para o seu liderado, trazer um pouco do teu olhar, né? Então, qual que é o teu olhar com relação a esses pontos que ele colocou, né? Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Trazer um pouco desses insights que a gente trouxe na matriz SWOT ali para uma visão ali de priorização é super importante, né? Então, mapeei ali na minha matriz SWOT que eu tenho, sei lá, 15 habilidades ou 15 hard skill ou soft skill que eu preciso evoluir. Então, como é que eu priorizo isso, né? Como é que eu coloco isso numa linha de médio, curto e longo prazo, né? O que eu tenho maior impacto e menor esforço? Eu vou priorizar um pouco essas ações, né? E no final trazer, né, um objetivo claro, quais são os KPIs, né? O que eu dentro dessas habilidades que eu achei que eu preciso, né, desenvolver ou potencializar. Cara, o que eu coloco aqui como sendo ponto-chave, né? Se for em talvez divulgar mais conteúdo, como é que eu trago o KPIs falando, cara, eu preciso começar a falar no podcast, consigo começar a escrever melhor artigos e divulgar esses artigos, então começo a colocar ações que vão me levar para o resultado final, né? Então, quando a gente tem isso, Luan, a gente começa a ter uma riqueza mais palpável dos materiais que vão levar a gente para o desenvolvimento, sabe? Então, faça essa autoanálise, né? Acho que uma dica muito bacana aqui um bom líder, ele tem que ter um autoconhecimento, ele tem que saber quais são os pontos que ele tem que avançar, quais são os pontos que ele tem que, mesmo quando a gente coloca ali, né, impacto e esforço, mesmo que a gente tenha um esforço muito alto e o impacto também é muito alto, a gente talvez não gosta tanto de fazer ou treinar essa habilidade, a gente tem que fazer isso, né, porque isso acaba reverberando nas pessoas que estão junto com a gente, tá? Então, se desenvolvam, cria essa metodologia para vocês, como é que você faz um self-assessment, né? Como é que você faz traz ali ferramentas que vão te ajudar a se conhecer melhor e assim você ajudar, né, quem está junto com você nessa jornada, né? Outra ferramenta bem bacana é o Ikigai, eu acho que ela, né, já é bem conhecida, né, tem bastante pessoas que usam, que nada mais é do que você colocar esses pontos, né, cara, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bem remunerado para fazer, o que eu faço bem de entrega para o mundo. Então, casa esses pontos, você vai encontrar um pouco mais o seu propósito. Você encontrando o seu propósito, você não vai ser só um passador de task, né? Você não vai ser só uma pessoa que, eu preciso avançar com esse projeto para a companhia, eu preciso avançar com esse projeto para mim. Você começa a entender um pouco qual que é o seu lugar ali dentro, né? E eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, outra dica que eu daria, cara, sempre alinhe as expectativas, né, com o seu liderado, né? Sempre alinhe as expectativas. Então, se a tua companhia faz uma leitura de semestre, alinha qual que é o resultado que você quer ter nesse semestre com ele, né? Se é por quarter, qual é o resultado do quarter? Então, acho que alinhar a expectativa sempre vai te dar uma clareza, né, do que você espera do seu liderado e também peça essa expectativa, né, de quem está acima de você, seja um outro manager, seja, né, um líder de área, alguma coisa assim. Então, mapeia bem o que você precisa desenvolver, cria os seus próprios frameworks para isso, o que vai funcionar para você, tenta traduzir isso, né, para quem está junto com você, seus liderados. Utilize o Ikigai aí, talvez uma vez por ano, super importante você ter essa correlação do que mudou no seu propósito, no seu objetivo, né? Em como é que você vai ser remunerado para fazer aquilo que você gosta, né? E estimula bastante o alinhamento de expectativa, né? Tanto bottom-up quanto top-down. Como é que você está bem alinhado com o teu líder e como é que você está bem alinhado com os seus liderados com relação às entregas? Acho que no geral, né, eu falei um pouquinho das ferramentas e um pouquinho aí também de algumas dicas que, cara, se tivesse me falado isso um pouquinho antes, me ajudaria um pouquinho aí no processo, Luan. Cara, maravilha, Nilson. Muito obrigado aí pelo papo. E, cara, que incrível. Com certeza você vai voltar aqui, porque ficou muitas perguntas aí que eu acho que dá pra gente fazer. Esse assunto é muito grande, né?
E dá pra gente fazer vários episódios aí relacionados com essa questão, então com certeza você vai voltar aqui no nosso Papo de UX para trocar ideia com a galera sobre essa questão de liderança ou outros assuntos que você curtir falar também. A gente troca ideia aqui desse universo de design, é muito grande. E antes de encerrar, divulga aí suas redes sociais, para quem quiser bater um papo contigo, às vezes ficou com alguma dúvida relacionada com o que você falou, às vezes quer fazer uma mentoria com você, como você falou que dá mentoria aí, como que funciona. O espaço é seu, fica à vontade. Legal, Luan. Cara, eu acho que eu tô sempre tentando arrumar um tempo para fazer. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer essas mentorias, de colocar o conteúdo para rodar. Mas enfim, ainda preciso encontrar um equilíbrio para fazer isso acontecer, mas acho que vai ser um bom primeiro passo. Quem quiser me encontrar tem meu site, denilsonsilva.com.br. Lá dentro tem alguns conteúdos relacionados a design, tem alguns vídeos também que eu criei há algum tempo atrás. E vai ter também ali meu e-mail para você entrar em contato. Eu uso pouco as redes sociais, né, mas eu estou mais ativo ali no LinkedIn, então também Denilson Silva, vocês vão me encontrar por lá. E no Instagram tem mais coisas ali de família, mas também é um canal aberto para quem quiser me mandar um direct. Denilson.silva também é o Instagram. Luan, cara, queria agradecer demais o papo. Sempre bom, né, conversar, falar sobre design, maturidade de liderança, que eu acho que é um papo que a gente tem que exercitar cada vez mais para a gente preparar bons líderes de design, né? É uma disciplina nova no quesito liderança, né, que tem talvez poucas referências aí de impacto e relevância, não só no desenvolvimento pessoal, mas também impacto gerado, né, com resultados para a companhia. E, cara, tô sempre livre aí para você, quando você quiser, me convide, vai ser um prazer aí trocar ideia com você. Cara, o prazer é meu e com certeza o prazer de todo mundo que está nos ouvindo até aqui. E recadinho pra galera aí, ó, pra quem quiser baixar o e-book nosso gratuito sobre as 10 heurísticas de Nilson, é só clicar no nosso link da bio do nosso Instagram, Papo de UX. E pra quem gosta desse projeto do Papo de UX, o Papo Reto, que eu tenho feito aqui com o pessoal, que quiser contribuir com a gente, é só mandar um Pix pra gente, de pix@papodeux.com.br. Esse endereço aí do Pix também tá lá na bio do nosso Instagram, é só você clicar lá e pode doar qualquer valor aí, de 1 centavo ao valor que você quiser contribuir aí com o projeto. Porque aí a grana a gente quer reverter mesmo aqui pra galera, pra criar mais conteúdo, pra pagar o pessoal que faz e-book, criar mais a parte da edição aqui do podcast. Então, assim, pra gerar mais conteúdo a gente precisa de mais pessoas, né? Pra ter mais pessoas a gente tem que pagar o pessoal aí. Então, quem quiser contribuir, que gosta do projeto, fique à vontade aí. E quem curte também vídeo, né, de podcast, pode assistir lá o Semiose Podcast que eu faço junto com o David no YouTube. É só você lá no YouTube colocar Semiose Podcast e aí, além de ouvir essa minha voz, você vai ver essa minha cara lavada aqui com os dreads lá. E são vários assuntos legais que a gente tá, fazendo vários conteúdos bacana, entrevistas super legais aí com o pessoal da nossa área e tecnologia também. É isso aí. Se você quiser ouvir outros episódios relacionados com esse tema ou qualquer outro tema que você gostaria ou algum convidado que você gostaria que a gente trouxesse aqui no Papo de UX, pode me indicar lá no nosso Instagram também, pode mandar uma DM ou responder alguma caixinha de pergunta que eu abro por lá no Papo de UX. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio.